Olá, está começando o programa Educação Inclusiva, Aprendendo com as Diferenças. No centro do debate, a inclusão de pessoas historicamente minorizadas. Qual o papel da família, da escola e do poder público para a inclusão de pessoas pretas, da população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e indígenas, seja no âmbito escolar, nos espaços públicos ou privados? Como podemos saldar uma dívida histórica e transformar nossa sociedade de forma a abarcar as diferenças e criar um presente onde todas, todos e todes sejam visibilizados? E mais, qual o papel da educação nesse contexto? Este projeto é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará. No centro do debate deste primeiro programa, os povos indígenas. E para conversar com a gente sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora indígena Kátia Moraes e o advogado Péricles Moreira. Kátia é coordenadora pedagógica da Escola Indígena Tapeba Amélia Domingos e professora de licenciatura intercultural da Unilab. Tem graduação em Letras Português, pós-graduação em Gestão e Coordenação Escolar, mestre em Ensino e Formação de Docentes e consultora da COSIC para a elaboração das diretrizes para escolas indígenas do Ceará. Péricles é militante em direitos humanos, advogado do escritório Frei Tito de Alencar e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Tudo bem, Péricles? Olá, tudo bem. É um prazer recebê-los aqui para a gente estar discutindo essas pautas tão importantes, né? Bom, diversidade é a alma de uma sociedade justa e a educação inclusiva é o primeiro passo para garantir que todos os povos tenham seu espaço, suas vozes e suas histórias reconhecidas. No Brasil, temos mais de 300 etnias indígenas que lutam não apenas pelo direito à terra, mas também pelo direito à educação de qualidade e com respeito às suas culturas e línguas. Hoje vamos entender como a inclusão de saberes indígenas pode enriquecer nossa educação e como podemos construir uma escola que aprenda com as diferenças. E para começar, eu quero ouvir aqui tanto da Kátia como do Péricles, né? Como é que a educação pode justamente respeitar e valorizar os saberes e as culturas dos povos indígenas, Kátia? Bem, quando a gente fala de educação escolar indígena, ela já é uma educação que vem carregada de todo esse saber ancestral, porque existem alguns princípios dentro da educação e um deles é a interculturalidade. Essa interculturalidade permite que a gente possa agregar o que é comum a todo o ensino, né, que está na base comum curricular, aquilo que é nosso, que vem da minha etnia, que vem da minha comunidade, que vem dos meus ancestrais, das minhas lideranças, aquilo que é necessário para que o nosso aluno indígena ele cresça, tanto no conhecimento que é comum para todos, das escolas convencionais, mas também na questão da sua identidade cultural, que ele possa chegar lá fora e dizer, eu sou indígena, eu pertenço a uma comunidade, eu me reconheço, as minhas tradições, a minha espiritualidade, o meu artesanato, a minha culinária está presente em tudo da minha vida, até dentro da educação. Perfeito. Eu acho que só para também reforçar o debate da interculturalidade, numa perspectiva de não estático, como se tivesse uma cultura estática, né? Acho que a gente tem que pensar os povos indígenas do ponto de vista de uma cultura que se alonga no tempo, né? Que esse processo de invisibilidade que se tenta fazer com os processos coloniais, desde a chegada dos portugueses no processo de invasão ao curso de construção daquilo que se chama o Brasil, a compreensão de que os povos indígenas não ficaram no passado, né? Eles estão no presente, eles são a projeção do futuro e que o saber indígena está no nosso cotidiano. Então, fazer a tapioca, tomar o chá para poder se curar, né? Em vez de ir para uma farmácia. E acho que do ponto de vista da interculturalidade, é nessa perspectiva de dimensionar o saber indígena como um potencializador da sua própria cultura, né? Daqueles que estão ali toda hora querendo dizer que não existe povos indígenas no Ceará, por exemplo, né? Acho que foi preciso fazer porque se criou legislação para dizer que não haveria indígena, e só no ano de 2018, salvo engano, a legislação do deputado Renato Rosena que reafirma, a Assembleia Legislativa reafirma que os povos indígenas no Ceará existem, estão presentes e estão aqui fazendo processos de luta para dizer que eles não se apagaram no tempo, né? Eles estão aqui presentes hoje. Há uma tentativa, né, historicamente, dessa população historicamente minorizada
de apagamento, né? Ao longo da nossa história, seja enquanto pessoa preta, seja enquanto indígena, a gente vem sofrendo essa tentativa de apagamento, né? Tanto na literatura, como nos próprios espaços públicos, como nos espaços de poder, né? Então é realmente algo que a gente tem que estar sempre ali em constante luta para que a gente seja visto, né? Para que a gente seja percebido, para que a gente seja enxergado pela sociedade. Mudou muito, Kátia, ao longo dos anos, né? A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre a escola indígena, né? Como é que ela funciona, como é a dinâmica dentro da escola. Mudou muito nesses últimos anos? Mudou bastante, porque as primeiras escolas, elas surgem em um contexto, assim, realmente de preconceito. Como já foi falado, né, existia-se uma lei que dizia que não havia índios no Ceará. Então, quando o menino chegava em uma escola convencional, que ele, de alguma maneira, se afirmava com um colar, com o cabelo mais longo, com alguma coisa, alguém dizia, você não é indígena, você não é um índio, índio não existe aqui. E ele chegava em casa e retratava isso para a família. E o que acontecia? Muitas vezes o aluno não queria retornar para a escola, porque ele tinha o cabelo longo e alguém zombava do cabelo, porque ele usava um colar, porque ele fazia um grafismo, uma pintura na pele, alguém falava. Então as comunidades se reuniram e disseram, não, vamos criar uma escola nossa. E as primeiras escolas eram debaixo de árvores, cajueiro, mangueira, depois elas foram para galpões abertos, depois foi algumas casas de taipa, até que o poder público, né, hoje em dia a SEDUC, olhou para tudo dali, através de muita luta das comunidades e dos povos, né, indo atrás desse direito, e começaram a construir as escolas. Hoje, no estado do Ceará, nós temos 43 escolas estaduais. 43 escolas divididas em, acho que entre 16 a 18 municípios do estado do Ceará, contemplando diversas etnias, né? Só aqui nessa região metropolitana, que pega Maracanaú, Aquiraz, Pacatuba, Caucaia, nós vamos ter na faixa de 15 escolas indígenas, que atendem diversas etnias. E outra coisa bastante importante também é que foi justamente a partir da pauta da educação que outras pautas importantes também foram adentrando não só as comunidades, como também passou a ser visto pelo poder público, né, Kátia? Sim, sim. Porque quando se começa a ideia de escola, querendo ou não, a educação ela começa a transformar. E as pessoas começam a ter mais consciência em relação aos seus direitos. Então, eu tenho uma escola, por que eu não posso ter uma saúde específica? Uma saúde que me atenda à necessidade da minha comunidade? Porque, normalmente, as comunidades indígenas, elas são comunidades bem isoladas das áreas urbanas. Temos comunidades urbanas também, mas a sua maior parte é isolada, porque já vem dessa fuga. Eu vou fugir da cidade, vou me isolar por causa da perseguição. Então, era muito difícil acessar outras escolas e até a questão da saúde era difícil. Aí começou uma luta pela saúde. E começa todo o movimento por outras demandas que tem na comunidade. Então, a luta, ela nasce com a educação e hoje a educação indígena fortalece essa luta, porque a grande parte dos militantes, né, da política indígena são pessoas que estão dentro de escolas indígenas, porque querendo ou não, o movimento educa. É muito interessante essa questão de educação indígena. Porque, tipo, hoje está aqui, a gente está tendo aula normal com os meninos, mas amanhã apareceu uma situação que afeta os povos indígenas. A escola se reúne, a comunidade se reúne e a gente diz, amanhã a aula vai ser nas ruas. Então, a gente pega os meninos, leva e eles vão militar também. Então, isso também é um processo de educação. O movimento, ele educa, ele forma as crianças com uma consciência de que há uma necessidade de lutar, e se quando surge, a gente vai às ruas buscar. Acho que dialogando com a Kátia também, acho que eu acompanho desde 2014, né, o movimento indígena, e a escola ela se localiza como esse espaço de processo pedagógico, formação, do ponto de vista de uma educação regular diferenciada. Eu falo regular diferenciada porque se tem as séries e se tem o ingresso dos meninos e das meninas na universidade, mas diferenciada no sentido que obedece o tempo das comunidades, obedece à sua cultura, obedece, inclusive, um processo de resistência, né? Porque quando eu chego no movimento indígena para acompanhar, sempre escutei essa fala, em especial do povo tapeba, né? De que estudar numa escola regular tradicional era um processo de violência sistemático, desde a entrada
na escola até a sua saída. Então, essa escola funciona como um espaço de potencializar essas individualidades e a cultura para dentro dos seus territórios e também é um catalisador da luta, né? Porque, por exemplo, a escola ela funciona como um espaço de organização política do movimento indígena para se debater questões importantes ao movimento e ao povo. É um espaço onde se mobiliza para processos de luta, então a gente acompanhou, por exemplo, retomadas, fechamentos de BR, ocupação de prédios públicos para reivindicar direitos, diversas ações na justiça contra os povos indígenas que correm hoje e que vêm correndo ao longo do processo histórico. É a ida desses povos indígenas nesse espaço reivindicar direito que se conseguiu arrancar. E tem a escola como esse elemento catalisador dos seus processos de luta. Acho que um exemplo muito importante, eu acho que marcante para muitos do movimento indígena e quem acompanha o movimento indígena, é professores se formando, advogados se formando, enfermeiros se formando. Então, o povo indígena, a partir da dinâmica da educação, visualizou que era por esse caminho que se conseguiria reivindicar outros tantos direitos, né? O território, a saúde, e que passa a não mais ser tutelado pela FUNAI ou pelo Ministério da Justiça, mas eles reivindicam, concretizando aquilo que diz a Constituição Federal, né, que eles são os seus próprios autores nas ações, eles falam por si, né? Não precisa de um terceiro falar pelos povos. Então, acho que a educação consegue cumprir esse papel de formação pedagógica, formação política e luta por território. Fortalecimento da luta, né? Porque, Sim, historicamente, os povos indígenas já... É como se eles já nascessem dentro da luta, porque estão sempre tendo que se reafirmar, estão sempre tendo que lutar pelos seus territórios, e a educação apenas veio e potencializou, ampliou os horizontes quando você pensa em luta, né? Passaram a pensar sobre outras perspectivas. Eu achei muito interessante essa fala da Kátia também, quando ela trouxe, quando a gente estava conversando aqui, que foi a partir da educação que outras pautas foram se ampliando, né? Foram chegando também e a luta foi indo em outras direções, como saúde, a questão da a terra, questão do da território, moradia, né? A questão da própria apropriação cultural dos alimentos, por exemplo, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto o Péricles estava falando, como devia ser estranho, enquanto Kátia falava também, para uma pessoa, para um indígena, chegar numa escola regular, tradicional, é assim que diz, né? Regular, tradicional, e enxergar como é que aquela escola trabalhava a temática dos indígenas, porque ao longo da nossa história na escola, a gente estudou de uma maneira errada, né, a pauta indígena. Então, eu acho, né, Kátia, que havia também esse estranhamento de chegar lá e dizer, eu não reconheço esse indígena aí que o professor está dizendo, tá no né? Passado. Nós temos casos de alunos que normalmente no dia 19 de abril é aquela data X para se falar de que dos era povos antes o indígenas. dia do índio, que né? agora é dia dos povos indígenas. Aí a professora, como atividade, colocou, cole no seu caderno a imagem do índio, né? Usou a expressão índio, naquela época já era o que se usava. O menino cola a foto da família. Quando ele chega, a professora recusa a atividade e diz, não, eu quero do índio de verdade. Vocês não são índio? Então, se eu for relatar, tem diversas situações que pessoas que a gente conhece da comunidade que passou na infância. Porque realmente existiu esse apagamento aqui no Ceará, mas geograficamente as pessoas não conseguem imaginar que, diz assim, o indígena é o que está na Amazônia, no Amapá, mas nós fomos os primeiros povos a ter contato com os europeus. Eles chegam no Nordeste brasileiro, chegam aqui, então... É claro que houve um massacre muito maior nosso do que os povos que estão mais distantes, né? O nosso contato foi maior, a miscigenação foi maior, porque fomos os primeiros e aqui era área portuária, então era entrada e saída direto dos europeus. E as pessoas não conseguem enxergar essa questão geográfica e histórica. E não se é estudado, né? Eu queria até fazer uma ressalva aqui, que vocês utilizaram a expressão escola regular, para se referir a outras escolas que não são indígenas, né? A gente não costuma chamar as outras escolas de escola regular, porque as nossas escolas também são regulares, né? Dá a impressão de dizer assim, aquela escola regular... É irregular a outra, né? A outra é irregular. Então, a gente se policia em falar e dizer assim, não, a escola é convencional e a escola indígena, que ela não segue o padrão da convencional, porque ela tem a questão de ser uma escola comunitária, formada pela comunidade, que a comunidade interage diretamente com a escola, em todos os aspectos, até na escolha do núcleo gestor.
tem a eleição para o diretor e normalmente na escola convencional quem vota são os alunos. Na nossa escola, eu posso ser da comunidade e não ter nenhum filho, mas eu tenho o direito de votar em quem vai ser o diretor daquela escola. Então, a comunidade, ela participa de todas as atividades. E as escolas, elas também são regulares, elas são regulamentadas com portaria, né? Inclusive, o estado do Ceará, a gente tem a portaria que é a 382, que mantém, né, o regimento das nossas escolas, a 447, que vai trazer também essas questões da escola indígena, do Conselho Estadual aqui do Ceará, né? Então, são escolas também regulares, estão dentro da rede de ensino, né? Só não é uma escola convencional ou tradicional. Aproveitando já essa colocação que você fez, quais as principais diferenças, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala da escola convencional, né, a gente tem todo um contexto ali das matérias e tal, e a pauta dos povos indígenas, ela entra em momentos pontuais, basicamente no dia 19, né? Mas você estava falando aqui pra gente também, antes de começar o programa, que a dinâmica também da escola acaba sendo diferente, porque, por exemplo, você tem a escola dentro das quatro paredes ali, que você pode dizer que é o prédio da escola, mas que dentro da comunidade, a educação ela também é vista como algo interdisciplinar, né? Sim. Onde a criança, o adolescente, o jovem, ele aprende tanto dentro do prédio escola, como também na própria comunidade, né? Seja na casa de farinha, seja lá no Rio. Então, esse ensino acaba sendo diferenciado também da escola convencional, sim, né? Sim. A escola, ela não está só delimitada àquele espaço físico, né? Aquele prédio escolar. Todas as áreas da comunidade podem ser utilizadas como áreas de ensino, uma área de plantio, uma casa de mandioca, a área de uma liderança, a casa de uma liderança, né, que ela pode relatar um fato histórico que ela presenciou. Então, tudo aquilo ali é utilizado como espaço. E dentro dos nossos conteúdos, a gente procura fazer o intercultural. Como assim? O que é o intercultural? Exemplo, num grafismo indígena, numa pintura corporal, eu posso trabalhar ali com os meninos a fabricação da tinta. Para fazer a tinta, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar do genipapo, eu vou seguir uma receita. E uma receita é o quê? É um gênero textual da língua portuguesa. A partir que eu fabrico aquela tinta, ela passa por um processo químico, que pode muito bem ser explicado àquele aluno como é que se deu aquela pigmentação na pele. E quando eu desenho no meu aluno aquilo dali, eu utilizo normalmente retas, semi-retas, desenhos geográficos, né, sólidos geométricos, e aquilo dali eu posso trabalhar dentro da matemática. Então, a interculturalidade é quando eu pego o conteúdo que é comum e eu consigo colocar a cultura dentro dele. E assim, em diversas disciplinas. O professor falou aqui da questão da alimentação, do beiju e tal. Normalmente, quando você pega um livro de matemática e vai ensinar fração, vem um desenho bem redondinho da pizza, que não é muito comum nas nossas comunidades, né? Mas eu posso trabalhar a fração com o beiju, com a tapioca. Dizer aquela tapioquinha que você comeu, ou levar a tapioca para a escola e fazer aquele momento com os alunos. Então, o intercultural, ele é algo muito fácil para nós aplicar para os meninos. E está aí a grande diferença, porque a gente aproxima cada vez mais ele da cultura, através desses pequenos, né, dessas pequenas colocações que a gente faz nos componentes. Eu costumo dizer, dá trabalho, mas é gratificante, porque a gente forma alunos, estudantes, que saem de dentro da sua comunidade, que se formam e que retornam de novo para a comunidade para ajudar. Que ele foi, aí hoje em dia nós temos o Weber, né, o Weber Tapeba, que ele é secretário de saúde, que tem agido de uma forma assim, magnífica em relação a isso. A gente tem advogados, né, não só ele, tem outras pessoas que já são advogados, o Jorge Tabajara, que está na CEPINCE, é o vice-secretário hoje da CEPINCE aqui no Ceará. Então, tudo isso são pessoas que saíram de dentro da comunidade, que passaram por essa educação e que trazem retorno hoje. E também tem, assim, a gente tem o desafio que é da implementação da legislação que traz o ensino obrigatório, né, da cultura indígena e afro também, que ela é de 2008, em que pese de ser uma legislação e que impõe uma obrigatoriedade do ensino para as escolas, o que a gente tem ainda é um material didático que não retrata a dinâmica e a formação política dos povos indígenas e trata nessa ideia de que o índio ficou
reclusão a uma data específica, que o processo de compreensão da cultura indígena, aquela que ficou no passado, ali ainda na chegada dos portugueses no processo de invasão, e não se atualiza, né? Se o material didático precisa, a gente tem avançado bastante, em especial para essas escolas que não estão dentro das aldeias, mas que estão fora, né? Que é aquele, inclusive, que são de onde se surge hoje em dia, né? A temática da fake news se impõe, né? Então, você tem o indígena que não existe, o indígena que ficou no passado. Então, esse pessoal que se pinta de indígena, né? A gente cansa, por exemplo, quem acompanha o movimento indígena, que acompanha os processos de luta. Quando vê os processos de luta para a capital, por exemplo, que a gente está fazendo a carreata na rua, você vai ver muita gente falar, esse povo que se pinta de indígena, como se não fossem indígenas, as pessoas que estão se caracterizando de indígena. Então, você tem a necessidade de implementação efetiva da legislação, de um ensino que atualize os termos e que seja um material didático produzido pelos próprios indígenas. A gente ainda não tem um processo de edição de material didático em que os autores e produtores sejam os próprios povos, né? Por exemplo, você tem um livro de história que não foi escrito pelos povos, e acho que, por exemplo, quanta cultura não tem Pajé Raimunda, porque, inclusive, ela tem uma grande missão na Terra, né? Que ela sempre fala assim, eu só vou partir desse plano quando eu ver meu território demarcado. E ela é a grande professora do povo, eu considero, né, ela como a grande professora do povo tapeba, porque ela está desde 85 e anterior em processo de luta e resistência para a demarcação desse território. Então, ela já viu chegar a escola, construção dela, já viu chegar a saúde, e ela sistematicamente fala em toda oportunidade que tem que ela agora só falta a demarcação da terra, né, que está durando aí seus 45 anos de luta pela demarcação. Então a gente tem esses desafios de implementação da legislação, uma produção de material que seja produzido pelos próprios povos indígenas, para que eles falem por si, né, e não um estudioso da academia. É importante, inclusive, ver Kátia, nesse processo de adentrar a academia, né, que acho que também é uma novidade recente, por exemplo, entrar na universidade, você ter professores, hoje a gente tem grandes lideranças que passaram pelos bancos da universidade, você tem o Weber, você tem o Eloy Terena, que hoje também está no Ministério dos Povos Indígenas, que é um doutor em antropologia, que estava fazendo, que hoje compõe, hoje a gente tem um cenário de uma Câmara de Conciliação que se tenta negociar direitos dos povos indígenas. E aí um dos doutores chamado para fazer a defesa dos povos é o doutor Eloy Terena, né, que foi lá para fazer a defesa. Então a gente também tem esse grande avanço, acho que é a partir das políticas de cota que a gente consegue identificar um avanço do ponto de vista dessa reparação. E hoje a gente não tem o indígena, o quilombola, como um espectador da história, que nunca foram espectadores da história, né, mas que hoje também estão ocupando esses bancos da academia, estão ocupando a sala de aula e fazendo a sua história a partir do seu processo de luta. A partir do que a gente está conversando aqui, quer falar? Só essa questão da graduação que ele falou, que realmente é algo muito recente e tem-se um avanço de alguns anos para cá, porque agora a gente tem professores indígenas dentro das graduações dando aula para indígenas, né? A UFC começou isso de uma forma assim bem rudimentar, digamos assim, mas já colocando algumas pessoas. A Unilab continua com esse processo, né, que a gente hoje em dia tem um coordenador dentro da Unilab que é indígena, que é o Kleber Tapeba, e que já estão vendo aí a possibilidade de ter mais coordenadores indígenas e professores que vão ministrar para os novos professores, né, as pessoas que querem entrar na área da educação indígena, né, próxima semana estarei até ministrando uma disciplina, que é o Fundamento da Educação Escolar Indígena, para uma turma de 40 indígenas. É assim, algo que a gente quer Nos mais, últimos né? anos, a gente acompanhou um avanço grande, Sim. né? Enquanto o Péricles falava que a Raimunda, né? Pajé Raimunda. Há 45 anos ela espera essa demarcação, a gente acompanha também ao mesmo passo que nos últimos tempos tivemos um avanço significativo, né? Como, por exemplo, essa questão principalmente da educação, né? Pessoas indígenas que estão dentro da academia e que vão começar a fazer essa diferença. E enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando também, me veio uma na mente, porque, por exemplo, tem a pauta também da pessoa negra, né? E aí a gente tem uma antropóloga aqui, muito conhecida, a Bel, e que sempre quando é em novembro,
ela fica assim, a agenda dela lotada de entrevistas. Só para falar sobre essa pauta. E aí, uma vez a gente conversando, ela falou da seguinte maneira: gente, eu sou antropóloga, eu posso falar também sobre milhares de outros assuntos, mas quando é novembro, as pessoas sempre lembram de mim, porque eu tenho que falar sobre a minha própria pauta, né? E ao mesmo tempo fiquei pensando isso na pauta indígena também, que o professor indígena, ele pode estar dentro da universidade não só para falar para outros indígenas, né? Até porque a gente tem esse problema histórico que a gente tem que reparar, que é o modo como a gente aprendeu sobre a nossa própria cultura. Sim. Porque falar da cultura indígena é falar sobre a nossa própria cultura, né? São os nossos ancestrais também. Então, penso eu que dentro dos espaços também de educação, tanto na universidade quanto nas escolas, ter também a presença de pessoas indígenas também faria diferença no ensino de qualquer escola, independente de estar dentro da comunidade indígena, independente de estar fora dela, né? Então, fiquei pensando também nessa perspectiva. Seria algo a se pensar também para trazer não só quem quiser estudar. Eu decidi morar em Fortaleza, não tem uma escola indígena, mas eu posso estudar muito bem porque eu vou me sentir representado, vou me sentir acolhido, sim, vou sentir que eu me identifico com aquele indígena que o professor está falando, né? Acho que tem um desafio, a gente superou um grande desafio agora, que foi o concurso para professores indígenas, né, da rede estadual. Foram 146, salvo engano, né, nomeados para 200 vagas. E foi o primeiro grande concurso para os povos, que até então se tinha contratos e que se iam se renovando e que era uma grande peleja, porque toda a vida, eu lembro que de 2014 até mais ou menos 2017, era uma luta constante a cada virada de ano de ir da SEDUC, ocupando a SEDUC, fazendo uma ação dentro, né, uma retomada literalmente dentro da SEDUC, para garantir que os contratos fossem renovados, para que não houvesse fechamento de turma, para que a escola se mantivesse. E a pauta central sempre era: vamos fazer o concurso dos povos indígenas, vamos fazer o concurso para os professores indígenas. E que saiu, né, do final do ano para cá, se conseguiu realizar um primeiro concurso. Importante que não se encerre nesse primeiro concurso, que se amplie, inclusive. E aí não é só ampliar o concurso, também o estrutural precisa avançar, né? Precisa se melhorar as escolas, precisa se ampliar as escolas, que, por exemplo, tem algumas escolas, a NACE, por exemplo, você tem uma escola em que a quadra em que as crianças poderiam estar, né, em processo de formação também, elas não usam a quadra porque a quadra está deteriorada, não tem a coberta, os alambrados estão todos destruídos. Então, assim, a criança ir para aquele local é insegurança, é risco. Então, a gente também precisa avançar nesses dois aspectos, né? Vamos avançar no estrutural, que é essas estruturas da escola, e também vamos ampliar os concursos para as categorias de professores, né, que historicamente tem essa peleja de renovação de contrato. E também tem acho que uma dinâmica que precisa ser implementada, é para que se intencionalize mais os editais, que não sejam, né, específicos professores indígenas, mas que os editais dos municípios para os concursos de professores e professores também prevejam uma especialidade ali na questão indígena, né, porque não se coloca, né, não se aponta, não se... Então, por exemplo, essa vinda do professor para uma capital, por exemplo, às vezes se torna difícil porque é uma outra grande luta, né? A gente tem que meio quebrar essas fronteiras, né? Porque quando a gente consegue criar esse ambiente inclusivo e que todos nós estejamos participando, tem até, como a Kátia falou, né, sobre o termo da escola regular, não regular, tudo isso, esse tipo essas diferenças e você se adequar aos novos termos, até outro dia a gente chamava os povos indígenas de índio. Uhum. E hoje todo mundo sabe, dentro das escolas hoje já se é trabalhado o termo correto, que é povos indígenas. Como é que isso aconteceu? Dentro da escola, né? A partir do contexto da educação, que a gente vai tornando essas fronteiras mais próximas de todos nós, né? Para que não existam mais essas barreiras. A gente está chegando ao final quase que do nosso programa, essa pauta aqui é interessantíssima, a gente passaria assim 3 dias falando sobre ela, né? Mas, Kátia, eu queria que você falasse qual que é o impacto, né, de políticas públicas efetivas para que a gente tenha essa realidade que a gente está almejando chegar nela, né, que a gente está caminhando, acredito que a passos um pouco mais largos do que há poucos anos atrás. E o que falta hoje tanto de política pública para que essa educação indígena ela tenha uma maior capilaridade, né, para que ela alcance mais comunidades, para que ela seja realmente mais inclusiva?
Eu acredito que realmente a questão da infraestrutura das escolas, que tem que ser repensada, né? Porque algumas escolas são muito minúsculas. E hoje em dia se fala muito na questão do tempo integral. Nós só temos no estado do Ceará uma escola em tempo integral indígena, que é lá em Brejo Santo, e ela é uma escola municipal, que é do povo Issu Cariri. O prefeito implantou lá o tempo integral na escola, ele foi, né, e o secretário de Educação implantaram a única escola. O estado já começou a abrir um diálogo sobre essa temática, né, do tempo integral para nós, mas nós não achamos viável por conta da estrutura das escolas. E outra questão seria realmente a questão dos nossos gestores indígenas, que ainda se sentem prejudicados com a defasagem salarial, porque o salário do gestor indígena é só uma pequena gratificação, ele não recebe um salário equiparado a outras funções, né? Então, é uma briga constante. Esse ano já teve até uma ocupação na SEDUC por conta de reivindicação desse salário e ainda não se saiu a lei, né? Foi discutido, falado, prometido, mas não saiu. Então, seria o salário dos nossos gestores e a questão também da ampliação do concurso para professor, porque foram disponibilizadas 200 vagas, 140 e poucas pessoas aprovadas, mas isso não é o suficiente. Como eu disse, são 43 escolas indígenas. Nós temos uma matrícula de mais de 8 mil alunos. Então, é uma rede que é grande, né? É uma rede que existe e que, às vezes, por nós atendemos muitas modalidades, porque normalmente na educação divide-se assim, o município, ele pega o fundamental, creche, educação infantil, 9º ano. E o estado pega ensino médio, 1º ao 3º ano. As nossas escolas, elas unem tudo. Creche, educação infantil, fundamental, ensino médio. Mas como a política estadual é voltada para o ensino médio, ele acaba esquecendo um pouco do fundamental. Então, e que é uma parte extremamente importante para o ensino. Demais. Se você não tem uma boa base, como é que você vai ter depois, né? Aí isso, nessa visão, ampliar essa visão, porque tem que dar assistência para o ensino fundamental, que tem que existir políticas que contemplem esses professores e alunos, também é algo que seria de grande importância. Até pouco tempo, as mesas e cadeiras que vinham para os nossos alunos eram para adolescente. Então, a gente tinha criança sentando e a perninha levantada que não conseguia alcançar no chão. Esse ano, eles já conseguiram enviar, né, uma cadeira mais acessível, uma mesinha mais acessível, mas de todo esse período que a educação escolar indígena começa em 90, até agora, só agora eles pararam e olharam, não, precisa. Então, tudo isso é ainda processo de luta, é algo que está em pauta, que discutimos, mas que faz falta. Perfeito. Péricles, essa luta, como a gente ela é ancestral também, né? Ela precede a todos nós. E a gente, porque para quem acompanha a mídia, né? A gente tem visto a temática um pouco mais presente, né? Então a gente tem essa impressão de que teve esses avanços um pouco mais significativos nos últimos tempos, né? Mas é uma luta, assim, só quem vive sabe, né, Kátia? Só quem vive sabe que é uma luta imensa. Então, para finalizar, Péricles, qual a importância, qual o impacto das políticas públicas da educação na preservação da identidade dos povos indígenas? Eu acho que a primeira grande importância é a afirmação da existência, né? Acho que é o principal. E aí se avança do ponto de vista da garantia dos direitos, que eu acho que a gente tem um cenário histórico de negativa dos direitos, e inclusive da sua própria identidade. Então, a educação vem para reforçar os aspectos da identidade dos povos indígenas, inclusive para demonstrar a diversidade dos povos, né? Porque se trabalha a ideia de um povo único, ou o povo só da Amazônia, que aí não é da Amazônia, não é indígena. Os povos do Nordeste sofrem isso constantemente, né? Inclusive quando se vai a Brasília, que precisa bater nas portas dos ministérios para se debater direitos e não se reconhece aquela identidade, porque na mentalidade da grande maioria das pessoas o que se tem é a mentalidade do indígena da Amazônia. E aí, como Kátia trouxe, né, os primeiros povos a sofrer os processos da exploração dos portugueses foram os povos do Nordeste, né? Então foi a primeira violência se chega aqui. E acho que a educação vem para combater essa narrativa de não existência, vem para combater essa narrativa da descoberta. Não foi um processo de descoberta, é um processo de violência. E a educação cumpre um papel central de posicionar os povos indígenas na luta política, né? Em que sentido eu digo isso? Então, se tem o VEB, por exemplo, ocupando uma cadeira no Ministério da Saúde
pensando política pública para os povos indígenas. A gente tem lideranças ocupando cargos dentro da SEDUC, né, para pensar política de educação indígena. E eu acho que o que a gente precisa pensar é os povos indígenas como uma política de Estado, né? Os povos precisam estarem dentro dessa estrutura de poder para que eles decidam sobre os seus rumos, os seus futuros e sua vida. Então, acho que a centralidade da educação está em fazer esse fortalecimento e projetar essas lideranças para ocupar esses espaços de tomada de decisão e formulação de políticas públicas. Perfeito, é isso. Eu queria agradecer muitíssimo aqui a Kátia. Muitíssimo obrigada por estar aqui nos ensinando também, né? Porque esse processo, a gente, como a Kátia falou, a gente não aprende só na escola. A gente aprende nessa conversa, a gente aprende para além dos muros da escola e das universidades. Obrigada, viu, Kátia? Agradeço o convite, né? É muito bom saber que existe um programa voltado a essa educação inclusiva, que vai trazer essas questões que tem que ser debatido, tem que ser mostrado, para não deixar se apagar, né? Perfeito. Obrigada também, Péricles, por estar aqui dividindo essa sabedoria, né, esse conhecimento aqui sobre os nossos povos tradicionais. Eu que agradeço também o convite. A gente fica disponível, né, para próximas iniciativas. Acho que iniciativas como essa fortalecem os processos de luta. É importante que se pulverize, né, que se multiplique, que rode e que crie corpo, né, que não se acabe nesse ano de 2024, mas que se projete nos próximos anos. Perfeito, brigadíssimo. É isso. O nosso primeiro programa Educação Inclusiva Aprendendo com as Diferenças vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido bater esse papo aqui com a gente. Este projeto é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará. No próximo programa, vamos falar da educação inclusiva sob a ótica da população LGBTQIAPN+. Até lá. Tchau!